chamá-lo de professor. Gerson. Obrigado. Eu recebi como tema para a aula de hoje destacar um aspecto da reforma. E o aspecto que o Fernando solicitou que eu destacasse seria o impacto social da reforma. E outros palestrantes estarão abordando os outros impactos da reforma. Embora às vezes a gente vai tratar de uma coisa, acaba entrando um pouquinho na outra também, né? Eu pretendo desenvolver o impacto social da reforma e no final nós vamos reservar aí uns 10 ou 15 minutos para perguntas, questionamentos, discordâncias. Os irmãos e as irmãs não são obrigados a concordar comigo, tem toda a liberdade para discordar. Mas se houver alguma pergunta assim, na hora que eu estiver falando e que seja considerada muito importante naquele momento, o irmão ou a irmã pode levantar a mão e pode fazer pergunta também, e a gente tenta responder. Eu tive um professor no seminário, ele era um professor norte-americano. O nome dele foi Robert Evans, não sei se foi seu professor na sua época, não, né? O Robert Evans, ele veio para trabalhar como missionário durante um ano, lecionando no seminário. E ele era um professor de muita capacidade. Ele tinha sido aluno de Karl Barth. Para quem não conhece, Karl Barth é considerado o maior teólogo reformado do século XX. E para estudar com Barth, ele viveu um tempo na cidade de Genebra, lá na Suíça. E um dia ele estava dando aula e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse: olha, até hoje, quando a gente anda pelas ruas de Genebra, a gente sente a presença da reforma de Calvino. Parece brincadeira, né? A reforma aconteceu por volta de 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto pelos portugueses ou assaltado pelos portugueses e espanhóis. E naquela época que estava acontecendo a reforma. Então, encontrar hoje sinais da presença de Calvino em Genebra é algo impressionante, né? Posteriormente, depois de uma época, eu tive o privilégio de ir a Genebra participar de um encontro que estava sendo promovido por um instituto a respeito da religião reformada no mundo. E eles convidaram vários pastores, vários teólogos, para falar sobre como era o culto em cada parte do mundo. E eu fui encarregado de falar sobre o culto reformado no Brasil, como é que estava hoje, e depois participar de uma discussão a respeito desse assunto. E esse trabalho rendeu um livro, pena que ficou só em inglês, né? Não foi traduzido para o português. Então, quando eu fui a Genebra, eu tive a oportunidade de levar a minha esposa para passear um pouco, né? Não por conta do pessoal que estava pagando o curso, foi com o meu dinheiro, né? Senão daí seria corrupção, né?
E a gente então começou a andar, de vez em quando, tinha um tempinho, a gente andava lá por Genebra, né? E era muito curioso o sistema de transportes, os ônibus, né? A gente comprava o bilhete, e o bilhete tinha a duração de 2 horas, mais ou menos, né? Acho que era isso, né? 2 horas. E a gente comprava o bilhete fora do ônibus. Comprava o bilhete, entrava no ônibus, e os 2 tontos aqui ficavam com o bilhete na mão esperando o bilheteiro vir ticar o bilhete, né? E a gente fez a viagem de ônibus, ninguém conferiu a passagem da gente. E nós achamos aquilo muito curioso. E de fato é assim que funciona lá. As pessoas compram o bilhete, andam o tempo necessário, e se o tempo vence, elas descem do ônibus para comprar outro bilhete. Mas não existe uma pessoa fiscalizando se a pessoa comprou ou não o bilhete. Então eu falei, isso é um sinal de Calvino aqui em Genebra. O pessoal tem um comportamento ético, moral, que é muito elevado. Os irmãos já imaginaram se aqui em Sorocaba, eu não sei como é que funciona o sistema de transporte, tem bilhete? Tem catraca? Tem catraca. Já pensou se funcionasse sem catraca, sem nada, e o pessoal tivesse que comprar passagem, mas ninguém fiscalizasse? O que é que aconteceria? Eu acho que ninguém compraria passagem, né? E talvez nem os crentes comprassem a passagem, né? E aí seria pior. Então, nós hoje percebemos que Genebra, que foi onde atuou Calvino, Genebra tem marcas da disciplina de vida, 500 anos depois da Reforma. E eu considero isso um impacto social da Reforma. Nós vamos falar sobre o impacto social da Reforma e vamos falar mais sobre Calvino do que sobre Lutero, por diversas razões. A gente tem que entender que Lutero e Calvino viveram em gerações diferentes, em épocas diferentes. Lutero nasceu em 1483. Isto quer dizer 17 anos antes do chamado descobrimento do Brasil. Calvino nasceu em 1509. Calvino é do século XVI. Então havia uma geração, pelo menos, entre os dois. E a gente pode dizer que Calvino foi da segunda geração da Reforma. Quem começou a Reforma, quem deu o passo inicial no século XVI foi Lutero. Mas o segundo passo da Reforma foi João Calvino. E como Lutero foi o primeiro que teve que partir para a briga, Lutero não chegou a elaborar, eu não estou falando mal de Lutero aqui não sendo luterano, né? Você viveu lá no sul, tem muito luterano, né? Lutero não elaborou uma teologia sistemática. Isto quer dizer, Lutero não teve tempo de elaborar uma teologia organizada, porque o tempo todo era tão grande o embate, tão grandes eram as lutas que ele enfrentava, que ele escrevia respondendo aos desafios que lhe eram colocados. Então ele não podia organizar o pensamento, ele tinha que responder aos questionamentos que surgiam a todo instante. A situação de Calvino foi bem diferente. Calvino se converteu à Reforma. A gente não sabe quando ele se converteu, mas tem mais ou menos uma data aproximada. Que Calvino era muito reservado e ele não falava muito de si mesmo.
ele deve ter se convertido à Reforma em 1532. Ora, 1500, eu estou falando muita data, atrapalha os irmãos? Dá para acompanhar? O Calvino se converteu em 32, quando Lutero tinha começado a Reforma em 1517. Quer dizer, já fazia muito tempo que a Reforma tinha sido iniciada. Quando Calvino nasceu em 1509, Lutero já estava num convento e estava estudando Bíblia. Então há uma grande distância separando os dois, apesar de viverem mais ou menos na mesma época. Então Calvino se converteu por volta de 1532, 1533, e ele ficou, como todo crente recém-convertido, né? Ele ficou todo entusiasmado. Ele era francês e ele resolveu converter a França para a Reforma. Naquela época as coisas não funcionavam como funcionam hoje, né? Quando a gente pensa em evangelização, a gente pensa em evangelização pessoa a pessoa, tá certo? Evangelização individual. Naquela época não era assim. Então, Calvino escreveu um livrinho explicando o que era a religião cristã. O título do livro era A Instituição da Religião Cristã. Livrinho pequeno. E ele escreveu uma carta para o rei da França, que era o Francisco I, dizendo assim: olha, se o senhor quiser seguir a religião cristã verdadeira, o senhor tem que fazer o que está nesse livrinho aqui. Ele estava ensinando a reforma para o rei. Se o rei aceitasse o livrinho, seria fácil, né? A reforma estaria implantada na França e a França seria reformada. Só que deu tudo errado. Ao invés de o Francisco I se converter, Francisco I era muito católico, ele resolveu perseguir Calvino. E Calvino então teve que se esconder na França, fugir e tentar preservar a vida de toda maneira. E ele chegou à conclusão de que era impossível continuar vivendo na França. E aí ele resolveu ir para uma outra cidade que ficava fora da França. Era uma cidade que já tinha aderido à reforma. E ele pretendia viver lá nessa cidade como professor, uma vida acadêmica. O nome dessa cidade era Estrasburgo. Então ele fez o plano de viagem para fugir da França, ir para Estrasburgo e viver em paz como um bom professor, né, de teologia. Só que para ir para Estrasburgo, Calvino teve de passar por Genebra. E quando ele estava em Genebra, a cidade tinha resolvido aderir à reforma. Vejam os irmãos que eu estou falando novamente uma coisa que não é da nossa época. Nós não ouvimos falar em cidade se convertendo, não é? Mas naquela época era assim, as pessoas tomavam a decisão pela religião em conjunto. O que o rei decidia era a religião de todo o país. Como Genebra era uma cidade, então os moradores, os cidadãos de Genebra, decidiram passar para o lado da reforma. Então, vejam que interessante, né? Eles não conheciam quase nada da reforma. Tinha vindo lá por Genebra um pregador chamado Guilherme Farel, que tinha pregado as doutrinas da reforma e tal. E aí o pessoal aceitou a reforma, mas não sabia bem o que era a reforma ainda. E o Farel, ele era uma pessoa que tinha condições para divulgar a reforma, mas ele não se considerava
um pastor para cuidar de uma igreja reformada. E foi exatamente aí que ele descobriu que Calvino estava passando pela cidade, indo para Genebra. E aí ele foi lá encontrar-se com Calvino e falou para Calvino: olha, você é o cara. Que nem o Barack Obama falou para o Lula, né? Só que o Barack Obama estava errado. O Barack Obama errou, mas o Farel acertou. Então o Farel falou: olha, você é o cara, você tem que ficar aqui em Genebra e você tem que agora transformar de fato a cidade numa cidade reformada. A cidade já decidiu que quer reforma. Agora, você é que vai ter que reformar a cidade, isto é, ensinar a Bíblia para o povo, ensinar o que significa a reforma, ensinar as doutrinas bíblicas. Em outras palavras, ser o verdadeiro pastor da cidade. A intenção de Calvino era ir para Estrasburgo ser professor. E ele falou: não, isso aí não é minha carreira, não tenho nada a ver com isso, não vou ficar por aqui não. Mas o Farel insistiu muito e chegou a apelar, dizendo: olha, Deus vai pedir contas para você se você não assumir essa missão. E aí o Calvino tremeu na base, né? E ele resolveu permanecer em Genebra. Eu tenho aqui as datas em que ele ficou em Genebra. Ele permaneceu em Genebra em 2 períodos, de 1536, onde é que está aqui, até 1538. Depois ele foi para Estrasburgo, depois convidaram para voltar. Pastor tem disso, viu? Às vezes o pessoal briga com o pastor, manda embora, né? Depois de um tempo manda chamar de volta. Foi o que aconteceu com Calvino. Mandaram-no embora, ele foi para Estrasburgo. E quando ele estava em Estrasburgo vivendo bem e feliz, Genebra chamou de volta. E ele falou: mas eu não quero ir para lá de novo, eu saí de lá, né? Vocês me expulsaram de lá. Mas ele voltou para Genebra e, apesar de preferir Estrasburgo, ele ficou pastoreando Genebra até o final da vida dele, quando ele morreu em 1564. Então, a obra social que nós vamos destacar é a obra social de Calvino na cidade de Genebra. E da cidade de Genebra, a ação social da reforma se expandiu por outros lugares. Esse é o meu alvo, essa é a minha intenção. Ficou bem claro? Não dá para a gente abarcar todos os aspectos sociais da reforma. Então vamos utilizar o que o Calvino fez e que serviu de base para a reforma em outros lugares. Só que eu preciso caminhar mais rápido, né? Então, primeiro passo, Calvino, ele escreveu uma obra que foi aquela que ele endereçou ao rei da França, a instituição da religião cristã. Um livrinho que se apelidou, né, As Institutas. Só que esse livro ele foi escrevendo e reescrevendo e reescrevendo. Quando ele publicou a primeira vez, em 1536, era um livrinho pequenininho. Quando ele publicou pela última vez, em 1559, ano da sua morte, pouco antes da sua morte, eram já 4 volumes. Então é uma obra extensa. Isso quer dizer que Calvino teve tempo, teve condições para elaborar um pensamento sistemático, abordando os mais diferentes aspectos da teologia cristã, coisa que o Lutero não pôde fazer. Além de organizar a doutrina,
O Calvino também teve a oportunidade de organizar a igreja, dar uma organização à igreja, coisa que Lutero também não fez. Lutero tinha tanta coisa para fazer que ele deixou a organização da igreja nas mãos dos príncipes alemães. Então, o Calvino não, ele escreveu uma obra sobre como deveria ser organizada a igreja. E eu vou destacar aqui alguns aspectos dessa obra. O título da obra é Ordenanças Eclesiásticas. Foi publicado em 1541. E qual foi a principal preocupação dessa obra? Estabelecer quais seriam as faixas de atuação da igreja e quais seriam as faixas de atuação do Estado. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é uma coisa muito complicada. Durante a Idade Média, a igreja mandava em tudo. Ela era senhora de tudo e decidia tudo. Então, com a reforma, houve a preocupação de dizer, olha, isso cabe ao Estado, mas isso cabe à igreja. Até hoje no Brasil, um país considerado católico romano, existem confusões na hora de se decidir qual esfera de atuação do Estado e qual esfera de atuação da igreja. Eu não sei o que os irmãos pensam, não vou discutir esse assunto, né? Mas, por exemplo, foi aprovado o ensino religioso nas escolas públicas. Eu acho isso um absurdo. O Estado é laico. Se o Estado é laico, o Estado não tem que ensinar religião coisa nenhuma. Quem tem que ensinar religião é a igreja. Esse é o meu pensamento. A gente entra em repartição pública. O Brasil é um país laico, mas em todas as repartições públicas tem um crucifixo. Eu sou crente, eu sou cristão, mas eu acho que não caberia ter nenhum símbolo religioso numa repartição pública, porque a repartição pública é laica, ela não é do Estado. E um grande absurdo que nós vivemos essa semana, nós temos um feriado que é dedicado a alguém que é a padroeira do Brasil. Não é minha padroeira, eu sou brasileiro. Mas foi o general, de triste memória, João Batista Figueiredo, que instituiu esse feriado em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Se o país é laico, ele não pode ter o feriado de uma igreja, porque senão as outras igrejas poderiam querer ter os seus feriados também. Vamos fazer um feriado para Calvino, vamos fazer um feriado para Lutero, não é? Agora, aqui no Brasil, as coisas ainda estão confusas, né? A religião e o Estado estão misturados. Então, uma grande obra pretendida por Calvino, foi estabelecer, olha, esta é a atuação do Estado, mas esta é a atuação da igreja. E uma coisa não pode se misturar com a outra. A igreja não pode decidir coisas do Estado, e o Estado não pode decidir coisas da igreja. Essa foi uma contribuição social, política, econômica, fantástica do calvinismo. Outra coisa, Calvino se preocupou com a organização da igreja. E a organização da igreja que ele estabeleceu era muito semelhante à organização da nossa igreja, né? Afinal, nós somos presbiterianos. Então, na igreja havia os pastores, cuja função era pregar, admoestar, censurar, administrar os sacramentos, coisa que a gente faz, né?
Mas além disso, os pastores faziam reuniões semanais de estudo. Tem aqui em Sorocaba? Não. E dificilmente a gente encontra aí pastores se reunindo para estudar, né? Além dos pastores, havia o que eles chamavam de doutores. Os doutores eram os professores da igreja, os professores que cuidavam da educação religiosa e da educação em geral. E aqui nós temos uma das maiores contribuições sociais da reforma, a educação. Por que que os reformadores se preocuparam tanto com a educação? Porque houve uma revolução no culto. O culto antes da reforma era em latim. Tem alguém aqui com mais de 60 anos, além de mim, né? Quando eu era criança, eu nasci na igreja evangélica, mas quando eu era criança eu fui uma vez a uma igreja católica. E eu fiquei espantado com a missa católica, né? Então eu fiquei espantado porque o padre ficou dirigindo a missa de costas para o povo. Eu achei estranho, ao invés de ele estar falando para o povo, ele estava falando para a parede da frente, né? E o tempo todo ele falou em latim. E de vez em quando o povo respondia algumas frases em latim também, né, que tinham decorado, mas o povo não estava sabendo nada do que ele estava falando, né? Mas tinha que responder em latim. Eu vejo aqui, por exemplo, nesse templo, né, que é muito bonito, só tem problema de som, né? Muito bonito. Nós não temos vitrais, ou chamam de vitrais isso? Chamam de vitrais, né? Lá na Idade Média, as igrejas romanas, grandes catedrais, tinham os vitrais. E os vitrais não eram só vidros coloridos, como aqui, que não tem desenho nenhum. A não ser, lá tem um vitral, e tem um significado, né? Aqui também tem um, né? Mas lá atrás é o símbolo da igreja. Mas as paredes das igrejas medievais, elas tinham vitrais com passagens da Bíblia. Então, passagens das histórias que a Bíblia contava. Então, como o povo não sabia ler, não havia Bíblia para o povo ler, a Bíblia estava em latim. Então, como é que o pessoal aprendia alguma coisa de Bíblia? O que o pessoal chamava, os intelectuais diziam, a Bíblia idiotorum. Não é Bíblia de idiota não, viu? Bíblia de idiotorum é a Bíblia dos iletrados. Como o pessoal não podia ler a Bíblia, olhava os vitrais e aprendia alguma coisa da Bíblia vendo os vitrais. Interessante, não é? Agora, com a reforma, vai haver uma revolução grandiosa no culto. Por quê? Os reformadores se preocuparam em colocar a Bíblia na língua do povo. Então daí começaram a traduzir a Bíblia. Pela graça de Deus, naquela mesma época foi inventada a imprensa por Johann Gutenberg. E aí poderia produzir muitas Bíblias. Agora, você traduz a Bíblia, produz Bíblia na língua do povo. O que fica faltando? O povo tem que aprender a ler. E aí então começou uma verdadeira revolução social nas igrejas, porque ao lado de cada igreja o pessoal tinha que abrir uma escola,
porque o Estado não dava escola para o povo. Então quem tinha que dar escola era a igreja, e a igreja dava escola para que o pessoal aprendesse a ler a Bíblia e também participar do culto, porque Calvino, ele achava que no culto não podia só o pastor ficar falando. A igreja tinha que participar. E qual a melhor forma de a igreja participar? Lendo e cantando. Aí Calvino contratou um poeta para metrificar os salmos, contratou um músico para colocar música nos salmos. Só que o pessoal tinha que ler a letra do hino para poder cantar o hino. Então, por isso a igreja se preocupou com a educação. E onde a reforma se implantou, começou a acabar o analfabetismo. Porque as pessoas tinham que ler para ler a Bíblia, ler para cantar os salmos. Aliás, uma curiosidade, o primeiro o primeiro salmo cantado em todas as Américas está no nosso inário. Os irmãos têm a Bíblia aí com o inário ou não? Alguém tem? 144. 144, tem aí? O irmão tem? O inário? Seja louvado. Empresta um pouco para mim. Esse aqui é a Bíblia com inário, né? Olha, este hino aqui, a igreja conhece? Não é a Senhora minha Jesus. A minha voz, ó Deus, atende. Este salmo é o Salmo 5º. E foi feito um hino, né, musicado para o pessoal cantar. E quando os franceses vieram ao Brasil em 1500 e pouco, eles fizeram um culto. E o primeiro hino que foi cantado em todas as Américas foi esse hino aqui. Os irmãos conhecem? Olha, é assim. A minha voz, ó Deus, atende, pois noite e dia clamo a ti. Tão frágil sou, tão pobre aqui, magoada e só minha alma arqueja e te deseja. Conheciam? Alguém conhecia? Coral canta? Então, está aí a obrigação agora para lição de casa, a igreja cantar o primeiro hino que foi cantado nas Américas, hein? Esse 144. E era cantado em Genebra, tá certo? Pelos cristãos lá de Genebra. Tudo isso, minha gente, graças à revolução da educação. Até hoje isso persiste. Quando a gente apresenta alguém para ser batizado, um filho para ser batizado, a gente promete uma porção de coisas para os pastores, não é? Uma das coisas que os pais prometem na hora do batismo é ensinar a criança a ler quando chegar à idade apropriada. Por isso, nas igrejas protestantes, nas igrejas reformadas, não há lugar para analfabeto. E olha, se o pessoal sabe ler, isso faz toda a diferença na sociedade. Se o nosso Brasil tem tanto problema, é porque ainda hoje o índice de analfabetismo é muito grande. E esse índice de analfabetismo está principalmente entre os católicos romanos.
porque o evangélico, o crente, ele faz questão de ler. Há pessoas que se converteram aos 80 anos e fizeram questão de aprender a ler para ler a Bíblia e para poder cantar na igreja. Isso faz parte da revolução social promovida pela reforma. Pois não, irmão? Não estou ouvindo nada. Tem nada a ver assim, está falando, mas o batismo, o batismo da criança batizada do calvinismo. Sim. Já vem da... Porque nossas igrejas batizam criança, né? Sim, mas antes de Calvino já batizou. Já? Antes? A criança mesmo, do bebê. Exato, exato. Ah, sim, obrigado. Então a educação foi um elemento fundamental na reforma e na transformação da sociedade. Além disso, havia presbíteros que eram responsáveis pela vigilância moral dos membros. Genebra era uma cidade pequena e os presbíteros ficavam vigiando a vida das pessoas e davam relatórios semanais aos pastores no consistório, no conselho. Foi por isso que começou a haver muita disciplina na cidade. E é por isso que até hoje o pessoal compra bilhete para ir no ônibus e não precisa ninguém pedir o bilhete. Porque a disciplina que foi ensinada na igreja foi uma disciplina que acabou sendo assimilada, acabou sendo introjetada. Tem muita gente que é disciplinado só quando os outros estão observando, não é? Se não tem ninguém observando, o sujeito não é disciplinado coisa nenhuma. Agora, a disciplina estabelecida em Genebra era uma disciplina introjetada. O sujeito mesmo passava a se vigiar. Aliás, aquele professor Roberto Evans que eu mencionei, ele falou assim: você anda em Genebra, não precisa ter soldado te vigiando, polícia te vigiando, porque todo mundo está te vigiando. Se você joga um papel na rua, todo mundo te acusa, porque a disciplina é uma disciplina que foi introjetada dentro de cada indivíduo. Além disso, havia o consistório, o conselho. O conselho podia exortar e podia excomungar. E aí aquela história de eu falar de separação de atuação, né? O conselho da igreja podia se suspender da comunhão. E aí então encaminhava para o conselho da cidade, a Câmara dos Vereadores. E a Câmara dos Vereadores podia estabelecer punições para a pessoa excomungada. Então era esfera, cada um tinha uma coisa para fazer. A preocupação com a educação levou à fundação da Academia de Genebra. A Academia de Genebra é uma das mais antigas do mundo, foi fundada em 1559. E o que aconteceu? Muita gente de fora veio estudar na Academia de Genebra. Uma das pessoas que foi para Genebra aprender com Calvino era um escocês chamado John Knox. Ele ficou tão encantado com a organização, a disciplina, a ordem da cidade, que ele resolveu levar a reforma para a Escócia. E ele estabeleceu então a reforma na Escócia. Depois, muitos escoceses emigraram para os Estados Unidos. E eles eram então calvinistas, presbiterianos. E esses presbiterianos dos Estados Unidos resolveram mandar missionários calvinistas, presbiterianos para o Brasil. O primeiro deles, quem foi? Ashbel Green Simonton. Eu gostaria de terminar a minha fala
destacando um texto de Simonton. Simonton viveu muito pouco tempo no Brasil como missionário. E em 1867, foi um pouquinho antes de ele morrer. Foi em julho que ele escreveu isso, ele morreu em dezembro. Ele escreveu um documento e apresentou para o presbitério. E no presbitério, o documento foi lido. Título: Os meios necessários e próprios para plantar o reino de Cristo no Brasil. Quer dizer, como nós devemos agir para que o reino de Cristo se implante no Brasil. E se o reino de Cristo se implantar no Brasil, a sociedade vai mudar. A corrupção vai deixar de existir. O que é que ele dizia nesse texto? Ele dizia assim: o fim a que nos propomos é vasto e importante, além do que podemos perceber. Todavia, ele é simples e muito bem definido. Nós pretendemos tornar conhecido o Evangelho e trazer o povo do Brasil a submeter-se a Jesus como seu único Salvador e Senhor. Em outras palavras, temos em vista evangelizar no Brasil a paz, que é o fruto da paixão, morte e intercessão de Jesus Cristo, a fim de que todos os seus habitantes venham a crer nele para a salvação. E ele continua e termina dizendo assim: ocupando-me, pois, dos meios adequados à conversão das almas, que em torno de nós morreram à míngua de alimento, luz e forças espirituais, é evidente e necessária a pregação do Evangelho. Até seria fácil resumir tudo quanto se pode avançar em relação à propagação da fé cristã, à pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, a boa e santa vida de todo crente é uma pregação do Evangelho. Eu vou repetir. Em primeiro lugar, a boa e santa vida de todo crente é uma pregação do Evangelho. E esta é a mais eficaz. Na falta desta pregação, os demais meios não hão de ser bem-sucedidos. Toda pregação feita por palavras, quer pronunciadas do púlpito, quer impressas em uma folha, um livro, pode ser rebatida por outras palavras. Mas uma vida santa não tem réplica. Hoje em dia a gente vive muito preocupado em como evangelizar o Brasil, e o pessoal indo atrás de técnica de evangelização, técnica para fazer a igreja crescer. Eu considero tudo isso uma grande bobagem. O que precisa é cada crente viver a vida cristã. Foi isso que Simonton disse. E essa é a melhor maneira de se pregar o Evangelho. Em outras palavras, se a gente viver na sociedade de forma honesta, correta, coerente, a gente estará dando o maior testemunho do Evangelho. E infelizmente está acontecendo o inverso no Brasil. Antigamente, quando alguém era chamado de crente, merecia todo o crédito. Hoje, se a pessoa fala que é crente, o pessoal já fica desconfiado. Vai pegar o meu dinheiro. E se a pessoa falar que é pastor, pior ainda, né? Eu ouvi uma história que foi contada pelo reverendo Áureo, ele não está aqui, né? Hoje, quando ele estava lá em Fortaleza, ele veio aqui a São Paulo para comprar alguns livros para o seminário, e ele foi à Casa da Bíblia, lá na Senador Feijó, em São Paulo.
E ele escolheu os livros todos, tá? E na hora de pagar ele pulsou o talão de cheque. Casa da Bíblia, instituição evangélica. A vendedora falou: olha, infelizmente nós não aceitamos cheques. Aí ele ficou assim, queria levar os livros, então ele usou um argumento que acharia que funcionaria. É que eu sou pastor. Aí a moça puxou um maço de cheques debaixo do balcão e falou assim: tá vendo isso aqui, ó? Só cheque de pastor. Infelizmente, se nós quisermos fazer uma transformação social no Brasil com o Evangelho, a gente precisa viver o Evangelho. Era isso que dizia Simonton, e eu concordo com ele. Vamos abrir para as perguntas. Eu fui além do que eu pensei, mas se houver algum questionamento... Bem alto para todo mundo ouvir, até microfone. Bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente aí, né, de ouvir aí o nosso professor nesta manhã. Hoje de manhã, quando eu vinha para cá, eu lia um texto do profeta Isaías que dizia que ele desperta nós todas as manhãs e nos dá ouvidos de eruditos. Então quero dizer que nós aqui nesta comunidade, nesta manhã, se colocamos nesta postura, ou seja, com nossos ouvidos abertos. E nas palavras aí do professor, algumas coisas também me despertaram assim a memória. Algumas aulas que tive lá na UMESP, na Faculdade de Teologia. Duas temáticas que você trabalhou aqui conosco foi a questão da moral e da ética, e a outra, a importância da leitura. Me recordo, se não me falha a memória, que Lutero, né, principalmente a faculdade onde Lutero, ali em Wittenberg, estudou teologia, era uma faculdade nominalista. A minha pergunta é: Calvino também seguiu esta tendência nominalista? O Lutero fez a faculdade de teologia, não é? E ele fez todo o curso de teologia completo, foi até doutor em teologia, né? Calvino, ele não teve essa formação. Ele estudou para ser advogado, né? E depois enveredou pelo estudo da teologia. Havia uma grande influência do nominalismo em geral sobre todos naquela época. Então acredito que o Calvino também tenha sofrido a influência do nominalismo, apesar de não ter feito um curso de teologia como o Lutero o fez. Pois não, irmão. O microfone. O sanguinho italiano fala alto, né? Essa definição que o ideal talvez fosse a igreja ser totalmente separada do Estado, ou foi como o senhor colocou, que era a ideia, acho que de Calvino, né? Com o andar do tempo, as coisas, para os próprios governantes, é ideal que isso seja de certa forma mesclado, porque algumas tendências que a igreja poderia tomar, que pudesse ser contra o Estado, passam a não ser, de certa forma, interessante.
Algumas coisas a gente consegue manter no dia a dia, com os nossos atos, com as nossas atitudes. Outras coisas, existe uma interferência que é aquela que o Estado faz questão de, como a gente vê hoje, perante as escolas, como a gente vai atuar, sabendo que você não pode fazer uma educação sua, separada, dentro de casa, você tem que corresponder ao Estado. A Bíblia diz que a gente tem que dar a César o que é de César, concomitantemente a gente tem que responder ao Estado e respeitar o nosso Estado. Porém, esse Estado, em algumas situações, acaba interferindo nas nossas decisões e nas nossas opções perante Cristo. Ou seja, o resumo chega em determinado ponto em que você tem um Estado em que a Bíblia ensina que nós devemos respeitá-lo, se contrapondo às próprias Escrituras. E aí começa o nosso, entre aspas, o nosso calvário, né? Nós temos que, muitas vezes, até educar o nosso filho e dizer o que? Não respeitar o Estado? Ou qual é o nosso posicionamento perante as leis que passam muitas vezes a implicar uma contradição em relação à Bíblia? Ou eu tomo a Bíblia como caminho e rebato o Estado e ensino os meus filhos a rebaterem o Estado, né? É uma posição, ao meu ponto de vista, difícil. É uma posição de oração, uma posição de dia a dia, você catar aquelas migalhazinhas, aquelas pedrinhas de quebra-cabeça e tentando organizar o pensamento de uma criança. Mas eu queria saber o seu posicionamento, por favor. Certo. Quando a gente fala a respeito do Estado, normalmente a gente se lembra desse texto que você mencionou, que é o texto de Paulo aos Romanos, né? Que nós devemos respeitar a autoridade e tal, que a autoridade vem de Deus. Mas parece que esse é o único texto que existe na Bíblia que fala sobre autoridade, né? Mas não é. Então a gente tem que se lembrar, por exemplo, que a maior parte dos profetas atacou as autoridades e criticou as autoridades em nome de Deus. E no Novo Testamento, por exemplo, a figura de João Batista, ele criticou Herodes. Teve a ousadia de criticar. O Herodes tinha todo o poder, ele podia fazer o que quisesse. No Antigo Testamento, Davi andou cometendo os seus erros, e foi lá o profeta Natã quem o advertiu e corrigiu. Então, com a palavra de Deus, nós temos autoridade também para falar dos erros das autoridades. Agora, além disso, devemos lembrar que vivemos numa outra época. A Bíblia, ela foi escrita numa época de absolutismo, em que os monarcas eram considerados divinos, os que governavam eram considerados reis, deuses. E nós vivemos numa época em que houve o triunfo da Revolução Democrática. Então, o governo, somos nós que escolhemos. E nós tomamos decisões para o governo. Então, não existe decisão de cima para baixo do governo, do jeito que ele quer. E a gente sempre tem que dizer sim. Pelo contrário, nós temos o direito de discutir, e nós temos o direito de votar, nós temos o direito de discordar, e existe também o direito de protestar contra leis injustas e erradas. Eu acho, por exemplo, que a lei do Figueiredo, criado da Nossa Senhora Aparecida, os protestantes brasileiros engoliram muito mansamente. Tinha que ter passeata e fazer movimento contra, porque é um feriado ilegal. Está claro? E eu acho que isso não é ir contra a autoridade. A independência dos Estados Unidos da América do Norte ocorreu exatamente porque eles tinham uma grande influência do calvinismo e da reforma. E o soberano da Inglaterra, na época Elizabeth I, né, queria cobrar impostos sem representação, e eles protestaram: não vamos fazer isso. E jogaram navios de chá no oceano, não é?
em defesa de seus direitos. Então, a Bíblia não tem só um versículo que diz devemos respeitar as autoridades. As autoridades, elas têm também um limite para a sua autoridade. E nós podemos, em nome de Deus, protestar contra as autoridades e ir contra leis injustas. E defender leis que sejam justas, né? Eu acho que foi esse o propósito de muitos evangélicos, né, que se meteram na política, tentar defender aquilo que é justo. Infelizmente, o pessoal que foi lá acabou se corrompendo, né, na sua maioria. Mas nós temos o direito, sim, de fazer coisa contra o governo, dentro da ordem e dentro da paz. Esse, pelo menos, é o meu pensamento. E a gente pode ir contra a lei, né? E fazer movimento para mudar a lei. Isso é uma democracia. Deixa eu fazer uma pergunta. Até que ponto o sistema presbiteriano de governo influenciou no sistema representativo dos países depois da reforma, né, na Câmara de senadores e de deputados? Essa é uma pergunta muito boa, porque o pessoal que estuda, geralmente nas faculdades brasileiras, que ignoram o protestantismo, né? Essa é uma pergunta para chamar atenção para esse ponto. O pessoal, quando fala em democracia nasceu na Grécia. Espera lá. A democracia da Grécia era uma democracia muito relativa. A maior parte da população era de escravos. As mulheres não participavam. E que bela democracia era essa, hein? Agora, onde é que surge essa ideia de que tem que haver representação para haver cobrança de impostos? Isso surge entre os protestantes norte-americanos. Então, o que acontecia? O pessoal ia para a igreja e nas assembleias da igreja tomavam decisões, discutiam, votavam, não é? O pastor não tinha todo o poder. Quem decidia a coisa era o consistório, o conselho, que era eleito pela igreja, tá certo? Então o pessoal que ia para a igreja via esse sistema democrático valendo. Quando saía da igreja, aí era diferente, o rei é absoluto. Ele decide tudo e só presta contas a Deus. Então o pessoal começou a preferir o sistema da igreja também fora da igreja. E a democracia, como nós a temos hoje, eu creio que nasce de fato nos Estados Unidos com um sistema representativo. E esse sistema de Senado, de Câmara, o presidente da República, os vereadores, a representação popular, tudo isso tem uma profunda influência do protestantismo e principalmente do ramo calvinista. Mas, infelizmente, o pessoal que hoje está na faculdade não chama atenção para isso. Aliás, eu fui convidado para dar uma palestra na Uniso, só que eu não me lembro a data agora, no fim do mês, Uniso aqui em Sorocaba. Vai haver um ciclo de palestras sobre a reforma e a gente vai tentar mostrar que a reforma deu uma contribuição muito grande para o sistema democrático representativo. Se vocês olharem a forma de governo da nossa igreja,
ela é parecida com a forma do governo do Brasil. Só que a nossa forma veio antes da do Brasil. Tá? Então não fomos nós que copiamos o governo que nos copiou. Não sei se ficou claro. Mais alguém? Só espera o microfone. Quem quer? Só uma dúvida. Eu li a respeito do presbiterianismo que ele teve, como instituição religiosa, ele teve início na Escócia. E está correto, então? O presbiterianismo teve início na Escócia? Ele teve início, iniciou-se na Escócia, como instituição, é um nome. Exato, é muito boa a pergunta, né? Se vocês forem para a Europa e forem lá em Genebra, e forem lá à igreja de Calvino, e procurar lá a igreja presbiteriana, não tem igreja presbiteriana lá. Lá na Europa continental, as igrejas calvinistas são chamadas reformadas. Então nós somos do ramo reformado. E as igrejas luteranas, elas são chamadas de protestantes. Então os protestantes são os luteranos, nós somos os reformados. Agora, na Escócia, a igreja reformada cresceu tanto, né? E o pessoal começou a chamar o pessoal reformado de lá de presbiteriano. E como os escoceses foram para a América do Norte, eles levaram o nome. Então, reformado e presbiteriano é a mesma coisa, né? Existe uma aliança das igrejas presbiterianas do mundo todo. A nossa igreja fez parte. Chama-se Aliança, aliás agora é comunhão, né? Mudou de aliança para comunhão. Comunhão das igrejas presbiterianas e reformadas. Porque umas são chamadas presbiterianas, outras reformadas. Mas é a mesma coisa. Ficou claro? Protestante e reformado não se deve dizer. Como que é? Protestante e reformado não. É que aqui no Brasil nós fizemos uma salada geral, né? Então aqui no Brasil nós passamos a ser chamados de protestante, né? Como se fôssemos luteranos. Protestante é título do luterano, mas aqui no Brasil passou a ser nome de reformado. E o nome reformado a gente deixou de usar, não usou. E o pior é que a gente passou a ser chamado de evangélico, e o nome evangélico ficou corrompido, né? É melhor não falar que é evangélico, né? Professor, mais uma pergunta. Se os calvinistas franceses, em 1555, tivessem permanecido, acho que foi no Rio, né? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Enviados por Calvino. E se o Maurício de Nassau não tivesse sido expulso de Pernambuco, como seria o Brasil hoje? Haveria diferença? Ele era holandês, né? O reverendo está falando aqui de duas tentativas de implantação de igrejas reformadas no Brasil, né? Quando os franceses atacaram o Rio de Janeiro, vieram pastores calvinistas, né? E a Holanda era calvinista. E a Holanda esteve presente lá no Nordeste durante uns 30 anos, mais ou menos. Então a pergunta é, se eles tivessem permanecido, né? Olha, eu acho que o Brasil seria muito diferente, né? O que aconteceu, por exemplo, enquanto os holandeses estiveram lá no Nordeste, foi algo fantástico, né? E coisa que nunca aconteceu em outras épocas do Brasil. Então, não sei como é que seria o Brasil, mas eu acredito que seria bem melhor. Pelo menos teria a fé cristã, né? De fato.
Bom, eu queria agradecer a atenção dos irmãos e das irmãs, a boa vontade em me ouvir já até 11h15, passei do horário. Não passou? E muito obrigado ao conselho da igreja, ao pastor pelo convite para estar aqui, participando deste agradável bate-papo. Que Deus nos abençoe como reformados. Vamos orar? Obrigado. Senhor, obrigado pela vida do pastor e professor Gerson. Obrigado pelo legado que ele deixa. Deus, pela sua longeva passagem pelo Seminário Teológico de São Paulo, como professor, depois como deão, como diretor. Obrigado por essa vida preciosa, Senhor. Obrigado pela vida da sua esposa, Cleide, seus filhos. Que a graça do Senhor continue sobre a vida deles, sobre a descendência deles. Dá-nos, ó Deus, um domingo abençoado. Continua nos abençoando nesta tarde, Senhor, que logo se inicia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Valeu.